Oi, gente linda! Eu, vocês e minha garrafa neon. Ainda estamos estudando os recursos em espécie. E dentro dos recursos em espécie, nós já estamos alguns vídeos vendo os recursos que vão para o STF e STJ. Não é isso? Já vimos o ROC, Recurso Ordinário Constitucional. E agora eu vou apresentar para vocês dois recursos novos, que nós ainda não vimos aqui. Dois recursos, que é o RESP e o RE, Recursos Especiais e Recursos Extraordinários. Mas, antes de entrar em cada um deles, para facilitar a nossa compreensão, eu botei aqui os aspectos em comum, os pontos em que os dois têm em comum, para depois a gente só tratar das diferenças. Então, preste muita atenção, pegue o seu caderno, pegue sua canetinha colorida, vá anotando tudo e coloque aí que agora nós vamos entrar nos recursos especiais e recursos extraordinários. Vocês vão gostar muito, é muito legal esse assunto. E antes de começar, dê seu like, dê seu joinha. Se você não tiver inscrito ainda, se inscreva no canal para receber todos os vídeos que eu posto aqui. Certinho? Então vamos lá. Gente, estamos falando aqui de recursos que vão para STF e para STJ, né? Um ou outro. Tudo bem. Ô Catarina, nós vimos lá o ROC, as hipóteses em que vai para o STF, as hipóteses em que vai para o STJ. E aqui, o RESP e o RE, como é que vai ser? Vamos lá. Gente, se estiver falando sobre questões federais, se o que se quer recorrer for referente a alguma questão federal, aí nós vamos estar diante do nosso RESP. Se estiver diante de uma questão federal para recorrer, qual é o recurso cabível? RESP. E esse RESP ele vai ser encaminhado para quem? STJ. Então tá fácil. Vai ser encaminhado para o STJ quando estiver diante de uma questão federal e o recurso utilizado vai ser o RESP, Recursos Especiais. O apelido é RESP. O nome, Recursos Especiais. Certo? Beleza, Catarina, entendi. Mas, gente, pode ser também que você não esteja diante de uma questão federal, e sim diante de uma questão constitucional. E aqui, para você gravar, tá fácil. Quando fala de constitucionalidade, a gente lembra de quem? Quem é o maior guardião da Constituição aqui no Brasil? STF. Então, se eu estiver diante de questões constitucionais, o recurso cabível vai ser o recurso extraordinário. E para quem é que eu vou mandá-lo? STF. Questões federais, STJ. Questões constitucionais, STF. Ficou tranquilo, né? Pronto. Beleza. Só que o nosso RE e o nosso RESP, eles têm aspectos em comum. Embora eles sejam recursos diferentes, encaminhados a entes diferentes, eles têm também aspectos em comum. Mesmo falando sobre questões diferentes, né? Mas eles têm aspectos em comum. E é isso que nós vamos estudar agora. O primeiro aspecto que eles têm em comum, ou seja, tanto se observa no RE quanto no RESP, é o prazo. O prazo para interposição deste recurso é de 15 dias. Tá bom, Catarina, dos dois. Tá bom, Catarina, 15 dias, mas eu começo a contar de quanto tempo a partir da intimação da decisão que eu quero recorrer. Certo? Eu vou ser intimada para ficar sabendo daquela decisão, não vou? Vou. Pronto, a partir dessa intimação eu tenho 15 dias para recorrer. Beleza, esse foi o prazo. Outro aspecto que eles têm em comum é que o juízo acuó, ou seja, o juízo que proferiu a decisão que ele quer recorrer, que é o juízo acuó, vai fazer juízo de admissibilidade. Como assim, Catarina? Nós estudamos lá a apelação com você e você falava pra gente que da sentença, vamos dizer que a parte resolveu apelar. A parte vai interpor no tribunal essa apelação, né? Vai interpor essa apelação e o relator vai fazer o juízo de admissibilidade lá no tribunal. Ou seja, o juízo ad quem é que vai fazer essa admissibilidade. Lá no caso da apelação que nós estudamos. Como é que aqui você está dizendo que o juízo acuó vai fazer a admissibilidade? É isso mesmo, gente. Tanto no RE quanto no RESP, o juízo acuó, ou seja, o juízo que proferiu aquela decisão, primeiro vai fazer a admissibilidade. Se
Se estiverem presentes os requisitos de admissibilidade, aí ele vai encaminhar para o STF ou para o STJ, depende se é RESP ou RE. Vai mandar. E aí lá em cima, então, não vai fazer juízo de admissibilidade, Catarina? Vai sim. Tanto o STF quanto o STJ também vão fazer. Significa que o recurso especial e o recurso extraordinário passará por 2 juízos de admissibilidade. Tanto o juízo ACOO quanto o juízo ADQUEM vão passar por 2 juízos de admissibilidade. Entenderam? Beleza. E outra característica é que não possuem efeito suspensivo automático. Lembram da aula passada, da aula anterior? Foi a última aula sobre o ROC, ou a penúltima, que nós dissemos que expliquei para vocês o efeito suspensivo. O que é que significa o efeito suspensivo? Se você não viu essa aula, veja. Expliquei o que significa o efeito suspensivo e eu falei o quê? No efeito suspensivo automático, basta interpor com recurso que aquela sentença perde os seus efeitos. Os seus efeitos ficam suspensos até que veja o recurso. Não foi isso? Pronto. E aqui eu estou dizendo para você que RE e RESP não possuem esse efeito, em regra. Ou seja, em regra, a interposição destes recursos por si só não interrompe os efeitos da sentença. Não suspende os efeitos da sentença. Significa o que, Catarina? Significa que aquela decisão que a parte está aqui recorrendo continuará produzindo efeitos. Não para de produzir efeitos. Certo? Beleza. Mas aí, a parte recorrente, ela pode... que nós vimos sobre os outros recursos aqui. A parte recorrente, ela pode requerer a suspensão dos efeitos da sentença, não é? E aí o tribunal vai aceitar ou não. Pronto, a gente sabe disso. Mas e aqui? No RE e no RESP, como é que vai acontecer? Gente, a parte recorrente aqui, nesses 2 recursos, também pode requerer a suspensão. Pode requerer a suspensão de quê? Dos efeitos daquela decisão. Né? Mas para isso não basta só ele requerer, por favor, eu vim requerer para suspender os efeitos da decisão. Não basta isso. Ele tem que provar para o presidente do tribunal que ele quer recorrer, que ele vai interpor o RE ou o RESP, que ele tem que provar 2 coisas. Primeiro, que ele sofre um risco de perigo de dano ao direito, ou seja, se a decisão continuar produzindo efeitos, vai ter o risco de que um direito dele seja exposto a perigo. Então, diante do risco de perigo de dano a algum direito, ele vai ter que provar esse risco. E mais, vai ter que provar que ele tem uma grande chance de obter procedência ali. De que o pedido dele tem nexo, né? De que o pedido dele tem muita chance de ser aceito pelo tribunal. Então, se ele provar essas 2 coisas, o risco de perigo de dano a direito e a chance de procedência, provar isso para o presidente do tribunal, o requerimento dele pode ser aceito, e aí, aquela decisão que para ele violou alguma questão federal ou constitucional, não vai produzir efeito. Mas não tem efeito suspensivo automático, entenderam? O efeito suspensivo aqui vai ser condicionado a isso. Tudo bem? Sigam comigo que nós vamos continuar estudando aí o RE e o RESP.